Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz, saudações em Cristo Jesus. Eu estou aqui por um motivo muito especial, que é para falar sobre política na Bíblia. Queridos, há muito se ouve falar que o cristão não deve se misturar com política. Isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. É claro que por culpa da igreja, ela foi tirada do Estado, mas houve um bom tempo em que se cumpriu a palavra de Deus e nós conquistamos a liberdade de culto e chegamos a administrar a nação. Então, por um motivo de desvio do interesse real de Deus, acabamos perdendo esse poder. Aí vem essa frase que ficou muito tempo na igreja: cristão não deve se misturar com política. Mas aqui na Bíblia, você vê logo em Deuteronômio, capítulo 17, no verso 15, o Senhor dizendo: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecereis sobre ti, e sim um dentre eles. Está aqui na Bíblia, a eleição, e não só a eleição, mas os deveres de um rei. Vocês sabem que Deus não tinha essa ideia de rei, mas o povo quis um rei. Então Deus deu a instrução como que deveria ser esse rei escolhido por nós, as características desse rei, e tinha que ser dentre os nossos irmãos. Depois vai dar conselho para o próprio rei, ou seja, aquele que foi eleito. Tá? E em Isaías, no capítulo 1, Isaías 1, estou abrindo aqui, no verso 17, está escrito: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Querido, isso é política, entende? Então, de ponta a ponta, Gênesis a Apocalipse, Deus nos instrui a fazer política. Deus repreende no nosso meio politicagem, que é a prática daquelas que entraram na política no sentido de se candidatar a um cargo público e daí desviou no meio do caminho, ou no início, no meio, no fim, não sei, e começou a praticar a politicagem como desvios de recursos, interesses próprios, interesses para a sua família, e deixar o pobre cada vez mais pobre, o oprimido cada vez mais oprimido. Então isso Deus não quer, a injustiça. Deus apela para que a gente faça justiça, que a gente defenda a causa do necessitado, defenda a causa do pobre. Então é política, tá? E a gente não sabe viver sem política. A origem da palavra políticos no grego significa aquele que vive em polis. Polis é o cidadão que quer viver em comunidade, em sociedade, entende? Ao menos que ele se retire da sociedade e vai viver sozinho. Mas como? Mas se vive em sociedade, procura o bem de todos. E alguns se destacam por ter o dom de administrar a causa pública e assim criar ações que beneficiam toda a população. Por isso se destacam, e hoje nós temos essa configuração, presidente, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos e vereadores, correto? Então a política é boa e a gente tem que entender o seguinte: assim como devem andar juntas fé e ciência, também devem andar juntas fé e política nesse sentido, tá? Agora nós temos um irmão no STF. É um grande avanço, uma grande bênção. A gente acredita que esse irmão, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, vai cumprir ali o papel de Deus. Nós temos um presidente da República que
o seu comportamento ou os seus comportamentos, né, evidenciam mais características do reino de Deus, né? Então a gente pode dar uma credibilidade maior. Então, queridos, entenda o que é fazer política, faça política, e todos aqueles que você vê na política com atos contrários, você deve repudiar, tá bom? Entra no site políticos.com que você vai achar a classificação dos melhores políticos na evidência atualmente, né? São muitos políticos que estão nos cargos públicos eleitos e eleitas, mas só 150 tem boa classificação. Procure saber quem são esses 150. Vamos repudiar os demais que não são políticos verdadeiros, que estão com classificação abaixo de 7, e vamos procurar esses 150 acima de 7, outros que vão se candidatar, que a gente saiba que é pessoas honestas, que faz a verdadeira política e que tem características, marcas do reino de Deus, para que a gente possa votar nessas pessoas, tá ok? E se você sentiu o chamado, seja você também um candidato, uma candidata, né? Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que vão ainda governar esse país como presidente da República, independente de ser homem ou mulher. Então fica a dica, por favor, não deixe Satanás torcer a palavra, e cuidado com o partidarismo, né? Cuidado com os extremos, né? Vamos entender o que a Bíblia fala, tá? Ela fala sobre política de ponta a ponta. Jesus foi político, tá certo? E fez a verdadeira política de Deus na face da terra. Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Mais tarde, quem sabe eu trago o dever do rei, né? Daquele que é eleito, não é verdade? Que tem que defender a causa dos justos, dos pobres, não é verdade? Então, e não deve acumular para si tesouros, ouro e prata, né? Então, fica a dica. Um grande abraço, muito obrigado pela consideração.